Hoje vamos analisar um caso do final do século XIX, então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Mary Tobin nasceu no Canadá, filha de um empresário bem-sucedido. Quando seu pai perdeu grande parte do dinheiro e propriedades, a família mudou-se para os Estados Unidos, fixando-se em Franklin, Pensilvânia. Foi lá que Mary passou grande parte de sua adolescência e onde recebeu uma boa educação. Ela era considerada inteligente, capaz e de bom caráter, e, assim que terminou seus estudos, começou a trabalhar como professora nas escolas públicas de Franklin. Aqueles que a conheceram durante esse período falavam bem de sua reputação, descrevendo-a como bem educada e confiável. Qualidades que depois garantiram sua contratação em funções de enfermagem e de escritório. Em meados da década de 1880, ela era vista como uma mulher respeitável, instruída e confiável por famílias e empregadores. Em 1885, Mary aceitou um emprego em Nova York para cuidar e ensinar uma criança que sofria de uma doença na garganta e precisava usar um tubo. Enquanto estava lá, ela foi com a criança e a mãe da criança para West New Brighton, em Staten Island, e ficou na casa do primo de sua empregadora, um cavalheiro chamado Dr. Robinson. Na época, o Dr. Robinson estava ausente, mas a senhorita Tobin deixou uma ótima impressão na mãe dele, que contou ao filho que a jovem havia dito, antes de partir, que se o assistente de escritório algum dia saísse, ela ficaria feliz em assumir o cargo. E a mãe do Dr. Robinson disse ao filho que achava que ela se sairia muito bem no cargo. Em abril de 1887, o cargo ficou vago. Então, o Dr. Robinson começou a se corresponder com amigos em Franklin para saber se a senhorita Tobin era adequada para o cargo. Os destinatários responderam que ela seria uma ótima substituta. Assim, ele enviou um telegrama e ela foi trabalhar em West New Brighton. As funções dela incluíam contabilidade, envio de faturas e administração do lado comercial do consultório. Logo, o Dr. Robinson percebeu que Mary sabia menos sobre contabilidade e assuntos de escritório do que ele esperava. Embora isso tenha causado alguma preocupação, ela era atenciosa e cuidadosa com o pai idoso dele, que ainda estava vivo, já que a mãe dele havia falecido no ano anterior. Por isso, ele manteve os serviços dela, apesar de sua utilidade limitada como assistente. Mary sempre frequentou a igreja metodista em Franklin e, em West New Brighton, fez o mesmo. No entanto, depois de um tempo, ela decidiu abandonar a religião completamente. Essa fase de descrença aberta durou pelos últimos meses de 1887, e então, no início de 1888, ela voltou para a igreja e anunciou que queria se tornar freira. Ela então começou a ler para se preparar para a admissão na Irmandade. No entanto, isso não aconteceu e, em 1889, ela anunciou que iria se casar. Estranhamente, além dessa declaração, ela revelou muito pouco e foi muito reservada sobre o noivado. Quando perguntavam com quem ela estava noiva, ela nunca dizia. Em abril de 1889, a senhorita Tobin pediu demissão do seu cargo no emprego do Dr. Robinson. E na segunda-feira, 15 de abril, ela se despediu de todos e disse que iria para Jersey City visitar uma amiga. Depois, iria à casa da família em Franklin para se preparar para o casamento. Nada em seu comportamento sugeria angústia ou incerteza. Ela parecia estar de bom humor e falava calmamente sobre seus planos. Antes de partir, ela fez os preparativos práticos para a viagem. 2 malas foram enviadas antes por expresso, uma para Jersey City e outra para Franklin. Quando vários dias se passaram sem notícias dela, a preocupação começou a crescer. A senhora McKenna, a amiga que a senhorita Tobin pretendia visitar em Jersey City, informou que ela nunca chegou. Alarmada com sua ausência, a senhorita McKenna procurou o Dr. Robinson para saber se tinha notícias de Mary, mas ele disse que não. Com o passar dos dias sem notícias dela, a incerteza virou medo e começaram a perguntar a amigos e parentes, mas ninguém sabia para onde ela foi ou o que aconteceu. Os moradores falavam dela com os mais altos elogios, destacando seu caráter e bondade de coração. No domingo, 12 de maio de 1889, Mary estava desaparecida há 27 dias e a preocupação e ansiedade sobre seu paradeiro continuavam crescendo. Naquela manhã, Thomas Armour, responsável pelos barcos no Clifton Boat Club, retornava às suas funções, quando sua atenção foi atraída para um objeto flutuando a uma curta distância da margem. À primeira vista, ele pensou que não passava de um monte de trapos boiando preguiçosamente sobre a água. Porém, ao olhar melhor, ele se assustou ao perceber que era o corpo de uma mulher.
Ele levou o barco à água, trouxe o corpo para a margem e avisou as autoridades imediatamente. O legista Hughes chegou logo depois, e seu exame rápido revelou que o corpo era de uma mulher que tinha cabelos longos, castanho escuros e traços regulares e serenos. Sua altura foi estimada em cerca de 1,65 metros. Ela estava completamente vestida. Sob as roupas, ela vestia roupas de baixo brancas e uma anágua listrada azul e branca. Ela vestia um vestido de tecido escuro com um casaco combinando, meias pretas e polainas abotoadas. No terceiro dedo da mão esquerda havia um anel de ouro com uma pedra de olho de gato e no pulso esquerdo 2 braceletes de contas pretas. No bolso dela só encontraram um livro de orações e não havia marcas de violência em seu corpo. A decomposição mostrava que ela estava na água há tempos. As roupas dela estavam cobertas por uma película gordurosa, supostamente um resíduo trazido da Baía Superior, vindo dos tanques de óleo de Bayonne, em Nova Jersey. O corpo foi colocado em uma caixa de gelo e levado ao necrotério de Clifton, onde ficou até o dia seguinte. A falecida foi identificada como Sra. Mary F. Tobin, ex-funcionária do Dr. Robinson. No mesmo dia em que o corpo foi identificado, o Dr. John Finney realizou uma autópsia sob a direção do legista Hughes. Os resultados não foram divulgados, pois o legista ordenou sigilo até o inquérito, marcado para sexta-feira, 17 de maio. Sem sinais visíveis de violência, o legista e a polícia descartaram o assassinato e sugeriram que Mary poderia ter tirado a própria vida. Sugeriu-se que seu casamento iminente poderia ter sido cancelado, deixando Mary tão angustiada que ela se jogou na água. Os mais próximos de Mary rejeitaram a explicação e afirmaram que ela não era propensa a esse tipo de desespero. E apontaram que ela estava ansiosa para voltar para casa e falava alegremente sobre seu futuro como esposa. O reverendo Mortimer, da Igreja de Santa Maria, compartilhava dessa opinião. Ele disse que Mary era uma jovem muito sensata e não alguém propensa a atos impulsivos. Enquanto isso, houve muita especulação e investigação, tanto por parte da polícia quanto dos repórteres dos jornais. Eles revelaram detalhes que esclareceram os passos da Sra. Tobin após se despedir do Dr. Robinson e de sua família. Na segunda-feira, 15 de abril, foi descoberto que, quando a Sra. Tobin saiu da casa do Dr. Robinson, ela disse à família que pretendia visitar uma amiga em Jersey City, chamada Sra. F. McKenna. Antes de sair, ela se ofereceu para levar um livro de índices com os endereços dos pacientes do Dr. Robinson e atualizá-lo para ele. Ela disse que faria novas anotações e enviaria o livro de volta pelo correio em alguns dias. O livro foi entregue a ela em papel pardo, com o nome e endereço escritos pelo doutor do lado de fora. Após perguntar ao Dr. Robinson sobre os horários dos trens, a Sra. Tobin se despediu e partiu. Ela não foi direto para a estação de trem. Foi à casa do Dr. Bryan e passou um tempo lá. O Dr. Bryan havia trabalhado anteriormente para o Dr. Robinson, mas os dois homens se desentenderam após uma discussão e, desde então, seguiram caminhos separados. Mais tarde à noite, a Sra. Tobin saiu da casa do Dr. Bryan com a intenção de pegar o trem de West New Brighton para St. George e então pegar um barco para Manhattan e um trem para Jersey City. Curiosamente, nenhum funcionário da estação lembrava dela ter comprado passagem ao serem questionados por repórteres e policiais. Amigos contaram à polícia e repórteres que Mary sempre usava uma pequena bolsa presa a uma fita sob o vestido, enfatizando que naquele dia também ela carregava bastante dinheiro, pois, além do valor recebido do Dr. Robinson, tinha $45 enviados recentemente por seu irmão e um cartão com nome e endereço. A bolsa sumiu quando encontraram o corpo. Como as roupas estavam bem presas e precisaram ser cortadas pelo legista, a bolsa não poderia ter sido retirada depois. A ausência dela gerou suspeitas de que o roubo pode ter influenciado sua morte. Dr. Robinson informou às autoridades que seu livro foi devolvido por um mensageiro e que o papel pardo em que estava embrulhado não foi aberto. Um fato que, segundo ele, lhe causou desconforto, pois sabia que seu livro não estaria atualizado. Ele disse que, dias depois, ao receber carta de um parente da Sra. Tobin perguntando sobre seu paradeiro, começou a se preocupar. O Dr. Robinson foi perguntado se a Sra. Tobin queria se casar, mas ele se recusou a responder. Separadamente, o Dr. Bryan também se recusou a falar sobre o assunto. Quando jornalistas falaram com a Sra. McKenna em sua casa, em Jersey City, ela disse que a Sra. Tobin havia revelado suas intenções de se casar.
Em uma declaração aos repórteres, ela disse que a senhorita Tobin lhe contou que estava noiva do Dr. Bryan. E nos dias antes de desaparecer, ela havia feito compras e estava se preparando para o casamento. Ela disse que o Dr. Bryan tinha uma casa agradável em West New Brighton, onde ele e a senhorita Tobin iam morar. E confirmou que, da última vez que a viu, a senhorita Tobin estava de ótimo humor. A senhorita McKenna contou que ficou muito preocupada quando Mary não chegou à sua casa como combinado. Então, depois de vários dias, ela foi até a casa do Dr. Robinson para ver se ele sabia do paradeiro dela, e ele disse que não sabia. Parecendo angustiada, a senhora McKenna disse que não ficou satisfeita com a investigação policial e relatou que, ao falar com o Dr. Bryan, apesar de surpreso por Mary não ter chegado em sua casa em Jersey City, ele não parecia muito preocupado. Sugeriu que ela provavelmente só foi para sua casa na Pensilvânia. A senhorita McKenna disse que não acreditava, pois tinha certeza de que sua amiga não mudaria seus planos tão de repente. Também veio à tona que, após a notícia da morte de Mary Tobin chegar à sua família, eles responderam por telegrama dizendo que viriam imediatamente. Pouco depois, o irmão dela pediu ao legista que restringisse novas visitas ao corpo, enquanto o pai deles, Sr. N.P. Tobin, escreveu ao Dr. Robinson solicitando 2 ou 3 declarações juramentadas para identificar Mary para fins de seguro. Essas comunicações, embora práticas por natureza, ainda assim provocaram especulações de que a família poderia saber mais sobre as circunstâncias da morte dela do que haviam revelado. Os irmãos da senhorita Tobin descobriram que um de seus baús estava guardado na estação de trem em Jersey City. Confirmaram que a família sabia do noivado dela com o Dr. Bryan e que ela voltaria para casa para preparar o casamento. No dia do inquérito, multidões se reuniram no escritório do legista na Avenida Nova York, em Clifton. Ansiosas para ouvir os depoimentos do caso, o legista esteve irritado o tempo todo. Sem taquígrafo para registrar o depoimento, o júri foi imediatamente silenciado ao tentar fazer uma pergunta. Apesar de ser um caso de mistério sério, nenhum representante da promotoria distrital estava presente, como normalmente exigido. Ninguém na sala, em qualquer cargo oficial, parecia entender ou exercer corretamente as funções do legista ou do júri. A primeira testemunha foi Thomas Armour, que encontrou o corpo. Ele testemunhou que encontrou o corpo boiando na água na manhã de domingo, 12 de maio, e que a mulher falecida estava completamente vestida e usava luvas. O Dr. Bryan foi chamado ao banco das testemunhas para depor e parecia escolher cuidadosamente cada palavra. Primeiro, ele anunciou o noivado com a senhorita Tobin, o que mudou imediatamente o tom da audiência. Assim que a multidão se acalmou, ele disse que em 15 de abril, a senhorita Tobin esteve em sua casa por um tempo. Ela se preparava para ir à estação de trem, pois voltaria à Pensilvânia para organizar o casamento. Ele contou que, antes dela partir, foi chamado com urgência para atender um paciente, acompanhou-a até a estação e depois se separaram. Ele acrescentou que, após atender ao chamado, voltou para casa e descobriu que a senhorita Tobin havia deixado um pacote com o endereço do Dr. Robinson escrito nele. Sem saber do que se tratava, ele trancou o pacote no escritório e depois pediu a um mensageiro que o levasse ao Dr. Robinson. Apesar dessas revelações, nem o legista nem o oficial do júri fizeram perguntas ao Dr. Bryan. Fulton foi o próximo a depor. Ele afirmou no inquérito que fez o possível com os recursos limitados. Mas quando oficiais de patente mais alta, como o capitão Blake, foram ao banco das testemunhas, deram apenas respostas evasivas ou pouco úteis ao serem questionados. Os relatórios do Dr. John Finney, que realizou a autópsia, e do Dr. Loomis, o patologista da Universidade de Nova York, a quem certos órgãos foram enviados para exame, encerraram a primeira parte do que foi considerado uma farsa. O Dr. Finney afirmou que a morte foi afogamento, e o Dr. Loomis também disse que a senhorita Tobin não estava em condição física delicada. Ambos afirmaram que achavam que o corpo ficou na água por até 9 dias. Essa opinião foi contestada por outro médico, o Dr. Walter Woods, que havia apontado que não havia água presente nos pulmões, levando-o a concluir que ela já estava morta ao entrar na água. No entanto, ele não foi chamado para depor no inquérito, pois ela havia desaparecido no dia 15 de abril e foi encontrada morta 27 dias depois. Segundo os médicos, ela só poderia ter ficado na água por cerca de 9 dias. Repórteres investigaram se alguém viu a senhorita Tobin nesse período.
Duas testemunhas, a senhorita Hasbrook, que conhecia a senhorita Tobin de vista, e o senhor William Madden, proprietário de uma confeitaria, disseram que acreditavam tê-la visto na noite de 29 de abril, cerca de 2 semanas após seu desaparecimento. No entanto, eles não foram convocados a depor. Ainda assim, se seus relatos fossem precisos, confirmariam que o corpo ficou pouco tempo na água. Sem novas testemunhas para confirmar ter visto a senhorita Tobin viva após 15 de abril, os supostos avistamentos foram considerados lembranças não verificadas e tiveram pouco peso no caso. Os jornais chamaram o inquérito de comédia e, ao ser reaberto no dia seguinte, continuou insatisfatório. O interesse pelo caso cresceu e a reputação do legista foi prejudicada. Por fim, uma segunda autópsia foi solicitada. O legista Hughes, o Dr. Finney, o Dr. Robinson e o Dr. Walter Woods estavam todos presentes. Novamente, os resultados não foram divulgados, supostamente por desacordos sobre sua interpretação. Após isso, um dos jurados comentou abertamente que nada útil havia sido realizado. O caso, portanto, permaneceu confuso e sem solução, marcado por evidências contraditórias. Parecia que estava destinado a entrar para a história como mais um mistério não resolvido, envolvendo uma morte suspeita. Na ausência de certeza, boatos surgiram para preencher o vazio, e a história continuou. Em meio a especulações, acusações e teorias repetidas tantas vezes que começaram a soar como verdade. Na realidade, ninguém acreditava que a morte de Mary Tobin tinha sido um acidente. O depoimento do Dr. Bryan causou grande agitação, tanto no público quanto na imprensa. A revelação de que ele foi noivo de Mary o colocou sob suspeita e rapidamente alimentou fofocas. Em West New Brighton, circulavam histórias de que naquela época ele havia se envolvido com uma jovem enfermeira chamada Fanny Warburton. Por isso, em 15 de abril, ele terminou o noivado com Mary Tobin, o que teria deixado-a profundamente angustiada. Foi notado que, ao sair naquele dia para ver um paciente em Willowbrook, a viagem demorou mais do que o normal e parece ter deixado um intervalo de 45 minutos para os quais não foi possível esclarecer claramente seus deslocamentos. Muitos supuseram que ele havia matado a senhorita Tobin e ou escondido seu corpo ou jogado-o na água, porém, essas alegações foram contestadas. A senhorita Warburton disse que sua relação com o Dr. Bryan era apenas profissional e ele justificou o atraso da viagem pelas más condições das estradas e 2 paradas no caminho. No domingo, 22 de março de 1891, o pai de Mary Tobin, um alfaiate comerciante bem-sucedido em Franklin, foi assassinado em sua loja, que então foi deliberadamente completamente destruída pelo fogo. Nos meses que se seguiram, novas alegações surgiram e houve novos apelos para a reabertura do caso Mary Tobin. As principais alegações partiram da Sra. Glassford, ex-governanta do Dr. Bryan, que havia deixado o emprego recentemente. A Sra. Glassford afirmou que, após a notícia da descoberta do corpo da Srta. Tobin, o Dr. Bryan rasgou um lençol branco e pediu a ela e à assistente, Srta. Nichols, que lembrassem que ele se despediu da Srta. Tobin. Às 8h em frente à estação de West New Brighton, na noite do desaparecimento, a Srta. Glassford afirmou, porém, que foi às 9h. Ela também se lembrou de que, dias antes, o Dr. Bryan recebeu um telegrama de uma amiga casada avisando sobre a morte do marido. Acrescentou que a senhorita Tobin chorava ao sair da casa do doutor. Dr. Robinson fez outras alegações, afirmou que apresentaria todos os fatos no inquérito e estava convencido de que a jovem foi assassinada, mas insistiu que o caso lhe foi retirado. Ele afirmou que, por causa disso, só deu um depoimento breve no inquérito. O Dr. Robinson disse ainda que o exame post-mortem realizado pelo médico legista Hughes e pelos Drs. Finney, Bryan e ele mesmo revelou evidências de que a mulher havia sido agredida. No entanto, nenhum médico foi chamado para testemunhar sobre essa descoberta crucial. Ele disse que 2 relatórios foram feitos dos testes dos órgãos, um para médicos e outro para o público. Ele afirmou que o corpo não ficou na água mais de uma semana, embora a senhorita Tobin estivesse desaparecida há quase um mês. Sugeriu que ele deve ter sido escondido em algum lugar de Staten Island nesse período. Embora isso tenha voltado a alimentar suspeitas entre os moradores de West New Brighton, as autoridades não tomaram novas medidas na segunda-feira. No dia 28 de setembro de 1891, a loja na qual o irmão de Mary, Sr. David Tobin, era sócio, foi incendiada de propósito e destruída. O crime, como os outros, nunca foi solucionado.
A maioria das pessoas passou a acreditar que o caso da morte de Mary Tobin havia sido mal conduzido pelas autoridades e que ela, assim como seu pai, havia sido assassinada. Talvez pela mesma pessoa que depois incendiou a loja do irmão. No entanto, a investigação nunca foi reaberta, e nem a morte da senhorita Mary Tobin, nem o assassinato de seu pai, nem a destruição do negócio de seu irmão foram jamais resolvidos. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.